Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. É mais uma vez um grande prazer poder estar com você, junto com você, para podermos falar a respeito do nosso Deus. Esse é o programa Comunicando Deus, né? É uma coisa que nós temos que fazer, temos que proclamar a esse Jesus maravilhoso, a esse Deus que nós temos, que é simplesmente maravilhoso, excelente. Que Deus nós temos, né? E como não comunicá-lo, né? Na verdade, tanta gente está precisando conhecer a esse Deus, saber desse Deus. Muita gente que não acredita nesse Deus. É nosso dever comunicar esse Deus para todas as pessoas, né? E hoje eu quero tratar com você um tema muito importante a respeito desse Deus, a respeito da sabedoria, a respeito do amor, enfim, a respeito de tudo, né, que esse Deus tem para proporcionar para nós e da maneira como ele fez em um dos episódios aqui da Palavra de Deus. Eu tenho tudo anotadinho aqui e eu vou, então, dividir com você tudo isso que nós queremos falar hoje a respeito de Deus. Veja só. Você pode abrir a sua Bíblia, né, em Juízes 7, tá, para você poder acompanhar conosco o que nós vamos falar aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês sabem que naquela época, na época de Gideão, né, na época de Gideão, ele tinha o nome de Jerubaal, na verdade é Gideão. Gideão se levantou de madrugada e estava preocupado, porque havia um grande problema entre Israel e os midianitas. E Gideão, com certeza, muito apreensivo, mas querendo então resolver os problemas pelas suas próprias mãos, ele estava preocupado. Mas quando ele foi então a Deus, o que é que Deus disse para ele? Deus disse para ele o seguinte: olha, os midianitas são mais de 100 mil, né? Israel tem aproximadamente 20 mil soldados. Mas você não vai lutar com os 20 mil soldados. De maneira nenhuma, né? Talvez você perguntasse, talvez como Gideão deve ter perguntado em sua mente a respeito disso, por quê? Por que é que eu não posso lutar com todos os meus soldados? Deus disse para ele simplesmente, é muito fácil, né? É muito fácil essa resposta. Porque Israel desce a lutar com 20 mil soldados, ganhando, o que vai acontecer? Israel vai dizer que ganhou por suas próprias forças aquela batalha, né? O que Deus fez? O que Deus fez? Para evitar que isso acontecesse, né? Olha só. E disse o Senhor a Gideão, vamos seguir aqui pelo capítulo 2. Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Olha só, Deus já sabia o que iria acontecer. Então ele já evitou esse problema. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo, no verso 3, quem for medroso e tímido, volte. Retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Olha só. E disse o Senhor a Gideão, no verso 4, ainda há muito povo, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Mas não é simplesmente descer as águas, né? Foi assim. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá, este não irá. E fez descer o povo às águas, no verso 5. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Então você está entendendo, né, aqui o que é que Deus disse. Todo aquele que lamber como o cão faz para beber água, tu colocas à parte. E colocas também à parte todo aquele que se ajoelhar para beber a água. Tá? Então,
no verso 6 diz assim: e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Tá? Como é que leva a mão à boca? Lamberam. Pegaram água e... né? Foi assim que fizeram. E todo o restante do povo que ali estava se abaixou de joelhos a beber as águas. Olha só, verso 7. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão, de acordo aqui com o verso 8, a provisão e as suas trombetas. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas trombetas e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve. E estava o arraial dos midianitas embaixo, no vale. Vamos seguir aqui para o verso 9. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço Purá ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. 12. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, de acordo com o verso 13, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia: eis que tive um sonho. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo e ficou caída. E respondeu o seu companheiro no verso 14, dizendo: não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou. E voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas em nossas mãos. Então dividiu, olha só, hein? Então dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios com tochas acesas dentro dos cântaros. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Então, o resultado de tudo isso aqui você já sabe, né? Deus sabia muito bem que se Israel descesse com todo o seu exército e ganhasse a batalha, ninguém daria, e ganharia com certeza, porque Deus estava com eles, mas no final de tudo, a grande e esmagadora maioria daquelas pessoas iriam fazer o quê? Iriam dizer o quê? Iriam dizer que eles ganharam por suas próprias mãos, pelas suas forças, porque são heróis, porque são soldados fortes. Ninguém iria dar a Deus, né, o mérito pela vitória. Deus sabia disso. E às vezes Deus faz assim, às vezes Deus trabalha dessa maneira. Ele já sabendo aquilo que vai acontecer, né, já sabendo o que vai acontecer, ele procura evitar. Ele procura evitar para que não aconteça. E aqui foi um dos casos. Deus mandou apenas 300 homens e entregou os midianitas nas mãos desses homens. E venceram. Né? Que Deus maravilhoso. Às vezes, nós passamos por problemas, passamos por problemas que nos levam, né? Nos levam a pensar que podemos resolver pelas nossas próprias mãos. E às vezes esquecemos até de orar. Esquecemos de pedir a Deus, esquecemos de falar com Deus e pedir para que Ele nos ajude, para que Ele realmente resolva para nós aquele problema. Né? E se isso não acontece, nós achamos que resolvemos por nossas próprias forças, porque somos inteligentes, porque somos melhores que os outros, e a coisa não é bem assim não. Né?
Nós temos que pedir a Deus, nós temos que estar grudados com esse Deus, porque as nossas vitórias, as nossas grandes vitórias vêm quando Deus está ao nosso lado. Ouça essa música agora que nós vamos apresentar para você. Enquanto você escutar essa música, vá meditando em tudo aquilo que nós lemos e falamos até agora. Me entrego a ti, Senhor, para ser santo, puro e bom, e ouvir da voz de Deus o som. Me entrego a ti, Senhor, te entrego as minhas mãos. Sou um servo ao teu dispor, pra te servir por onde eu for. Te entrego as minhas mãos, pra ser santo, santo, santo como és. Pra ser santo, santo, santo como és. Te entrego a minha voz, que eu possa te agradar, com que falar, com que eu cantar. Te entrego a minha voz, pra ser santo, santo, santo como és. Pra ser santo, santo, santo como és. Entrego a ti, Senhor, a minha vida e o meu louvor, pra ser santo, santo, santo como és. 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 Como tu és, Senhor. Santo como tu. Me entrego a ti, Senhor. Entrego a minha voz. Oh. Às vezes eu fico pensando, como foi colocado aqui na... Se você seguir o meu Facebook, você procura lá Paulo Menezes, você vai encontrar o meu Facebook e diariamente você terá uma meditação importante para a sua vida, sempre, 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 sempre
ligado com o nosso Deus. Então, nessa meditação que eu coloquei, isso foi colocado ontem, tá? Às 8 horas e 23 minutos. Você pode ir lá no meu Facebook e você vai conseguir ler essa meditação. Aqui é o seguinte, eu coloquei, mas isso não foi o mais desconcertante, isso quando Deus disse a respeito dos 300, né? Mas que Deus disse a Gideão que ele não ia lutar com todos os seus homens, apenas com 300. Eu coloquei aqui, eu imagino o que ele deve ter pensado, né? Isso não só nos garante a derrota, mas vamos direto para a morte. Olha só o que Gideão pensou naquele momento. Pensou que ia morrer. Mas Deus sabia muito bem o que estava fazendo, né? Como sempre. Deus é a própria sabedoria em pessoa. Sabia muito bem o que estava fazendo e os levou ao limite para lhes mostrar, tá, que a vitória só poderia vir das mãos do seu Deus. Mesmo porque, se nós formos a analisar esse episódio aqui, os midianitas eram mais de 100 mil e os israelitas eram apenas 20. Ora, são 5 vezes mais soldados, um exército muito maior, né, do que o dos israelitas. E Deus, então, provou que não precisava os 20 mil, não. Embora os midianitas fossem em muito maior número, apenas com 300 homens era o suficiente para que Deus botasse os midianitas em suas mãos. Então eu coloquei assim. Há lições muito importantes que podemos aprender com essa história. Primeiro, que recursos limitados nunca limitam a Deus. Tá? Nunca limitam Deus. Deus muitas vezes restringe intencionalmente os nossos recursos para manifestar que Ele é o Senhor do impossível. É só Ele. Quando você fala essa palavra impossível, só existe um nesse universo todo que é o Senhor dessa palavra, o Senhor do impossível. É só Deus. Né? Impossível é só com Ele, com mais ninguém. Né? Então veja só, quando decidimos abandonar toda a nossa autossuficiência e a nossa confiança repousa somente em Deus, então temos a oportunidade de ver os seus milagres acontecerem. Tá? Segundo, Deus renova nossas forças em meio às batalhas. As batalhas que Ele nos chamou para enfrentar. Tá? Nós temos que pensar que nós não temos aqui, né, nesse mundo uma vida fácil, uma vida tranquila. Né? Não é aquela vida que você vai simplesmente se deitar numa rede, colocar um suquinho aqui de laranja ou de limão aqui do teu lado e passar o resto da sua vida se balançando ali, naquela paz completa, naquela harmonia completa. Não, as coisas não são assim. E nós sabemos muito bem o porquê. Né? Desde que o pecado entrou no mundo, a nossa vida mudou. Pode ser que antes disso, nós tivéssemos realmente uma vida hoje muito tranquila, mas o pecado veio. O pecado veio e acabou com toda essa perspectiva de termos uma vida muito tranquila, muito harmoniosa, né? Ali no paraíso tocando harpa. Não, a nossa vida é dura. Mas o mais importante de tudo isso é que nós temos um Deus ao nosso lado que está sempre pronto a nos ajudar. Olha só. Também devemos saber, olha só, que cada batalha que enfrentamos tem um propósito. Né? Deus nunca nos pedirá para fazer algo sem um propósito. O problema é que muitas vezes resistimos a obedecê-lo porque seu plano não nos parece lógico, mas sim um plano louco. Né? Para Deus tudo é possível, mas o homem, como ele é limitado, quando passa dos seus limites, ele acha que aquilo é loucura, que aquilo é uma loucura total. Mas não, aquilo vem do nosso Deus, do Deus maravilhoso que nós temos, que está sempre pronto a estar ao nosso lado. Jesus já disse isso. No mundo tereis aflições, né? Tereis, mas eu estarei contigo para te ajudar. Isso é mais importante. Vamos ouvir agora mais uma música, tá? Medite nisso. Medite na confiança que você deve depositar no seu Deus. Não importa qual é a igreja, qual é a sua religião. Você acredita em Deus,
no único Deus que existe. Então medite. Medite em tudo aquilo que nós falamos até agora. Porque confiança em Deus você pode ter, é o único que você pode confiar plenamente em sua vida. Vamos ouvir mais essa música. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal, e esse amor é que me ajuda a seguir. Milagre, Senhor, milagre eu sou, milagre, Senhor, tens feito em mim, até findar meu viver. Dar-te-ei meu louvor, milagre, Senhor, tens feito em mim. Em caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim, respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Milagre, Senhor. Senhor, tens feito em mim, até findar meu viver. Dar-te-ei meu louvor, milagre, Senhor. Senhor, milagre eu sou, milagre eu sou, milagre sou, milagre, Senhor.
tens feito em mim. Após essa música que você escutou, espero que você tenha meditado em tudo aquilo que nós falamos até agora, esse exemplo maravilhoso do poder de Deus, o nosso Deus, o Deus do impossível, né? Eu analiso com você uma coisa agora, e tem um tema bem atual. Está acontecendo essa guerra lá na Ucrânia. Quantas pessoas já morreram? Né? Quantas pessoas foram mutiladas? Quantos soldados estão ali lutando, mas contra a sua própria vontade? Mas eles são obrigados a ir, porque eles são comandados, eles são mandados, eles têm que ir, têm que fazer aquilo que eles não gostariam de fazer. É verdade, existe aqueles que amam, né? Amam uma guerra. Mas eu posso garantir para você que muitos gostariam que isso acabasse logo, porque estão ali contra a sua própria vontade. Mas o mundo fora da guerra, né? Totalmente fora da guerra, é um mundo estranho, um mundo totalmente diferente daquilo que às vezes na lógica nós pensamos. Veja só, quando essa guerra começou, foi bem no auge ali da Covid, né? Nós escutávamos todo dia, várias vezes, atualizações. Quantas pessoas morreram, quantos novos casos de Covid nós temos, né? Os hospitais estão lotados, quanto % de leitos estão ocupados nos hospitais? Né? Se aumentou, se diminuiu, enfim, era todo dia, toda hora. Começou a guerra. A Covid foi ficando de lado, e toda hora a gente estava escutando a respeito da guerra. O que a Rússia fez, o que o Putin fez, quantas pessoas morreram, enfim, tudo isso foi acontecendo. Aí o que aconteceu? Por causa da guerra. As bolsas, as aplicações monetárias, o dólar, tudo se modificou. As bolsas caíram assustadoramente. Por quê? Porque foram impostas restrições muito duras para a Rússia, através dos Estados Unidos e dos países europeus, né, através da OTAN. E essas restrições mexeram com a vida financeira do mundo. E as bolsas caíram. O dólar aumentou demais. Mas o tempo foi passando, e a coisa voltou ao normal. Mas a guerra continua. Ora, por que no começo, quando começou a guerra, quando isso era uma novidade, tudo caiu, todo o processo financeiro do mundo caiu, foi abalado dessa maneira? E hoje, com a guerra em andamento da mesma maneira como estava no começo, tudo voltou ao normal. Aliás, eu posso até dizer para você que muita gente ganhou dinheiro com isso. Né? Muita gente ganhou dinheiro com isso. Então, que mundo nós vivemos? Que mundo difícil nós vivemos. Né? Pessoas que não acreditam em Deus, que não confiam em Deus. Pessoas que fazem esse tipo de coisa. Né? Que mundo estranho. O que será que virá depois da guerra? Porque também até a guerra, né, os noticiários já diminuíram muito. Se antes se falava na guerra durante o dia inteiro, 20, 30 vezes por dia nos noticiários, hoje se fala 1, 2, no máximo. Então você veja o que é esse mundo, né? O mundo que nós vivemos. Deixa eu terminar aqui, lendo para você da meditação que eu coloquei no meu Facebook. Eu gostaria muito que você seguisse o meu Facebook, para que todo dia você possa ler uma nova meditação. Tá? É muito importante para a nossa vida, para mim que coloco e para você que vai acompanhar, que vai ler. Eu termino assim. Deus está sempre procurando pessoas que possam confiar nele. Pessoas através das quais possa ser manifestado o seu poder. Se escolhermos acreditar e seguir sua orientação, a orientação de Deus, nossa obediência vai capacitá-lo
a fazer grandes coisas em nossa vida e por meio da nossa vida. Muitos milagres acontecerão nas nossas vidas e nós operaremos coisas maravilhosas, coisas lindas, em nome do nosso Deus, capacitados por Ele. E eu terminei fazendo esta pergunta que eu vou fazer para você agora. Você é uma destas pessoas que Deus está procurando? Pense nisso. Pense se você é uma dessas pessoas, que você poderia ser uma dessas pessoas, que através do poder de Deus, poderia ser uma bênção para essa humanidade. Tá ok? Afinal de contas, desse mundo aqui, dessa vida, nós não levamos nada. Né? Nós vamos ter, sim, muitos prêmios, o nosso galardão, a nossa vitória estará na nossa vida com Deus, lá no céu, a princípio, nas mansões celestiais, junto com Jesus, com você o tempo todo, vivendo com Jesus. E vivendo tantas coisas maravilhosas que Jesus está preparando para nós. Tá? Então, pense nisso. Será você uma dessas pessoas? Não percam o nosso próximo programa. Nós vamos falar a respeito de um pequeno grupo. Mas um pequeno grupo assim muito especial, que não começou ontem não, viu? Anos e anos esse grupo existe e já fez tanta coisa boa, que você vai saber, tá? Estaremos aqui com a doutora Elizabeth, que é a matriarca desse grupo, e ela vai mostrar e vai dizer para você, vai deixar você a par de quantas coisas boas esse grupo fez e que você também pode fazer. Tá? Não percam o próximo programa de Comunicando Deus. Até lá e vamos fazer uma oração. Querido Pai que estás nos céus, agradecemos por mais um programa que fizemos, agradecemos por mais uma vez podermos abrir a Tua santa palavra, né, e mostrar a esse mundo, a essas pessoas, mesmo aqueles que já conhecem e talvez tenham se esquecido, quão grande é o Seu poder. Obrigado, querido Pai, por tudo aquilo que nós temos o privilégio de fazer em prol do Seu nome. Perdoa os nossos pecados, Senhor, é o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Até lá.